Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora falar hoje sobre inteligência emocional, bora falar sobre dependência emocional. Conhece alguém que tem dependência emocional? Conhece alguém que sofre com isso, que já sofreu com isso? Vamos falar um pouquinho, mostrar para vocês quais são os sinais de uma pessoa que tem dependência emocional. Quais são os sinais que mostram que a pessoa ela depende emocionalmente de alguém? Uma pessoa, quais são os sinais que o teu corpo dá quando você tem dependência emocional? Um fato curioso é que normalmente a pessoa que ela tem um trauma, normalmente a pessoa que ela tem uma dependência, né, um bloqueio, ela não sabe que ela tem, mas o corpo dela vive dando sinais. Isso é um fato muito interessante, por quê? Porque a pessoa que não está atenta a si, a pessoa que não está atenta ao autoconhecimento, que ela não está observando suas atitudes, ela não está observando o que está acontecendo com ela, facilmente ela é enganada. E ela deixa passar batido situações que, quando ela está prestando atenção, ela não percebe. Ou seja, uma pessoa que está vivendo no automático, facilmente ela é controlada por seus bloqueios, facilmente ela é controlada por seus traumas, facilmente ela é controlada pela sua dependência, e ela não percebe isso. Ao ponto das pessoas chegar para ela e falar assim, ó, você não pode fazer isso, vive desse jeito não, faz diferente. E o que acontece? E essa pessoa, ela fica brava. Por quê? Porque por que ela fica brava? Ela fica brava porque ela acha que para ela é normal, ela acha que tá tudo bem. Só que o corpo dela tá dando sinais de que não tá tudo bem. A mente dela tá dando sinais de que não tá tudo bem. Não tá. Só que ela acha que tá. Por quê? Porque normalmente a pessoa que tem um bloqueio, que tem uma dependência emocional, seja do filho, seja do marido, seja da namorada, seja da esposa, ela normalmente, ela não sabe, ela não presta atenção, ela não está observando. Você conhece alguém que tem uma dependência emocional? Você conhece alguém que sofre com isso? Você já tentou falar com essa pessoa sobre o assunto? Qual foi a reação dela? Qual foi a atitude que ela tomou quando você chegou e falou, ô fulano, ó, desse jeito não dá, desse jeito você vai sofrer, você está sofrendo, você está fazendo errado, não é desse jeito. Então, qual foi a reação dessa pessoa? Quer ver só sinais de uma pessoa que tem dependência emocional? Normalmente quando ela não é reconhecida, normalmente quando ela não é valorizada, quando ela não recebe aquilo que ela esperava receber da pessoa, ela fica brava, ela fica irritada, ela se magoa, ela explode, ela perde a paciência. Então, são sinais de pessoas que têm uma dependência, são sinais de pessoas que têm um bloqueio, são sinais de pessoas que têm ali uma necessidade, mas ela não sabe disso. E aí, quando você fala com ela, ela fala, não, você também tem. Eu sou normal, você também. E aí ela vai levando essa situação. Você conhece alguém assim? Você já tentou falar com uma pessoa que tem uma dependência emocional? Você já tentou falar com uma pessoa que está numa situação semelhante? Qual foi a atitude dela? Você que já foi vítima de uma dependência emocional ou é vítima de uma dependência emocional, deixa eu te perguntar, como que você descobriu isso? Você levou quanto tempo para descobrir isso aí? Me diga. Quanto tempo você levou para descobrir que você era dependente emocional de alguém? Qual foi a reação que você tomou? Você conhece alguém que está numa situação assim? Se você deseja entrar em contato, você pode entrar em contato comigo, manda mensagem. Dependência emocional. Você conhece alguém? Qual foi a reação? Qual foi a atitude? Diga para mim, como que você descobriu que você era dependente emocional? Como que você descobriu que estava passando por uma situação assim? E o que você fez? Normalmente, torna a dizer, a pessoa que ela tem uma dependência emocional, ela não sabe que ela tem. Ela não sabe e ela age como se isso fosse normal. Ela age como se isso fosse comum. Né? Quais são os sinais? É uma pessoa que se irrita fácil. Quando ela não recebe o que o que ela espera da outra pessoa, ela se irrita, ela se chateia,
né? Quando ela perde a paciência por nada. Qualquer coisinha é motivo para ela, sabe, entrar em pânico, entrar em desespero. Então, faz a tua pergunta. Você conhece alguém assim? Você já passou por isso? Deixa eu só arrumar minha câmera que está um pouquinho torta. Você já passou por isso? Você já tentou falar com alguém que tem uma dependência emocional? Qual foi a atitude dessa pessoa? Qual foi a reação dela? Normalmente ela fala, não, eu não tenho, eu estou normal. É isso assim, eu sou comum. Mas essa pessoa, ela está sofrendo. Essa pessoa, ela está passando por uma situação a qual ela não sabe, o corpo dela está gritando de pânico, o corpo dela está gritando de desespero e ela não sabe o que fazer. Participa comigo. Você conhece alguém que já passou por uma situação assim? Dependência emocional. Normalmente, uma pessoa que tem uma dependência, ela não sabe. Ela sofre, ela é vítima, ela apanha, ela é refém dos sentimentos dela. E o que acontece com isso? O que acontece com ela? Ela vive escrava, posso assim dizer, ela vive escrava de uma emoção que corrói ela por dentro sem que ela perceba. Você quer mudar isso? Você conhece alguém que precisa mudar isso? Você se encontra nessa situação? Você já passou por isso? Porque são vários sintomas. Eu posso numerar aqui vários sintomas que levam a pessoa a se tornar dependente emocionalmente falando. Por que leva a pessoa a se tornar emocionalmente falando refém? Vários sintomas, porque ela não percebe. E isso não é uma coisa que ela desenvolve da noite para o dia. A dependência emocional não é uma coisa que você desenvolve assim, fala, beleza, sofri aqui ou gostei aqui e vou sofrer, vou virar vítima, vou virar refém. Não, pelo contrário. A pessoa que ela tem uma dependência emocional, deixa eu só escrever aqui. A pessoa que ela tem, ela é dependente emocionalmente falando, isso foi construído muitas das vezes ao longo da vida. É uma pessoa que já está assim há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ela não sabe, né? Ela não sabe, ela está ali, para ela é normal, para ela é o tipo de amor que ela tem, para ela é o jeito dela amar, para ela é o jeito dela sentir, né? Então, vamos lá, ciúme exagerado é sintoma de dependência emocional? O que você acha? Primeiro, você conhece alguém? Já compartilha com essa pessoa que ela precisa ouvir um pouco mais sobre esse assunto. São 7h28, nós vamos estar aqui até as 8 da manhã. Então, você conhece alguém que se encontra assim, ela tem ciúme exagerado? Porque é um sintoma, eu queria saber a sua opinião, participa comigo. Ciúme exagerado é um sintoma de quem tem dependência emocional? Quero fazer outra pergunta para você. Baixa autoestima é sintoma de quem tem dependência emocional? Como que tá você? Você se considera uma pessoa ciumenta? Você se considera uma pessoa que tem baixa autoestima? Você se considera uma pessoa que não tem amor próprio, não se ama como deveria? Ou você conhece alguém assim, você vai falar com essa pessoa, ela fala, não acontece isso comigo porque eu sou feio, porque eu sou gordo, porque eu não sou alto, porque eu sou careca, porque isso, porque é daquilo, por causa dessa pinta aqui, tá vendo essa pinta aqui, ó? É por isso que eu não consigo me relacionar, é por isso que eu não consigo ter alguém. Então, a autoestima dela não é alta, é baixa, tá lá no chão. E isso faz com que ela, sabe, se torne refém de um sentimento que corrói ela. E ela não consegue sair disso. Por quê? Porque quando ela não recebe, torna a dizer, quando ela não recebe a atenção que ela esperava, quando ela não recebe o reconhecimento que ela desejava daquela pessoa, quando aquela pessoa que ela espera não concorda com ela, não elogia ela, não fala, ó, bonito, tá bem, parabéns, olha, ficou sensacional, só você para fazer isso mesmo, e pega ela e levanta a autoestima dela, ela não consegue viver, a autoestima dela vai lá pro chão. Vai lá pro chão. Então, ciúme exagerado. Anderson, por que o ciúme exagerado? Porque o ciúme, gente, tem muita gente que confunde ciúme com cuidado.
Tem muita gente que confunde ciúme com cuidado. Você sabe qual que é a diferença de você ter ciúme? Um ciúme exagerado, um ciúme que corrói, um ciúme que sufoca, um ciúme que faz perder da pessoa que tem cuidado? Você sabe dizer qual que é a diferença? Sabe ou não? Comenta aqui, o que você acha? Qual que é a diferença de uma pessoa que tem ciúme e de uma pessoa que tem cuidado? Existe essa diferença? Existe essa diferença. E eu vou mostrar para você. Aqui, ó. Mary, bom dia, Mary, tudo bem? Eu tenho um ex-namorado, ele tem dependência emocional, não larga de mim, não larga do teu pé, né? Tem ciúme sim, né? Mas qual que é a diferença? Nesse caso é ciúme. E provavelmente é um ciúme exagerado. Ele deve te perseguir, ele deve te mandar mensagem. Se você não atende ele, ele fica bravo, mesmo sendo ex-namorado. Se você não responde a mensagem dele, ele fica te seguindo, ele fica te perseguindo. Ah, o que ele está fazendo? O que ela está fazendo? É mais ou menos assim que acontece com você, Mary? É mais ou menos desse jeito? Se você conhece alguém assim, né? Vamos descobrir aqui, ó. Cadê? Então, são situações que acontecem normalmente. Eu vou mostrar para você, ó, tudo isso mesmo. Segue em todos os lugares. Se vê você conversando com alguém, se vê você rindo, principalmente com outro homem, que ele fica bravo, né? Fica, o que você estava falando com aquele fulano lá? Aquele cara não presta, mas ele mesmo não conhece o cara. Às vezes você só está rindo de uma piada, é o namorado de uma amiga, é o marido de uma amiga sua, e você vai lá conversar com ele e ele o quê? Ele fica bravo. Ele fica bravo, ele fica irritado, e assim só tende a piorar. Mas vamos lá, deixa eu te fazer essa pergunta que eu queria entender sua resposta. Todos vocês que estão acompanhando aí, qual que é a diferença de ciúme? Qual a diferença de ciúme para cuidado? Você sabe me dizer qual que é? Você conhece alguém ciumento? Seu parceiro, sua parceira é ciumenta? Seu familiar é ciumento? Porque tem caso de familiar. Eu conheci um caso onde o rapaz ele era o mais novo da família e as irmãs dele tinham ciúme dele. Toda namorada que ele arrumava não prestava. Toda namorada que ele arrumava não era boa o suficiente. E isso afetou demais o relacionamento dele. Por quê? Porque chegou uma hora que ele já tinha 40 anos. Olha só para você ver a situação. Chegou uma hora que ele já tinha 40 anos, as irmãs eram mais velhas, e qualquer coisa era motivo para criticar a cunhada. Qualquer coisa era motivo, e não era inveja muitas das vezes, só era que elas dependiam dele, né? Dependiam do amor do irmão mais novo. Então o que elas faziam? Elas tinham um tipo de ciúme exagerado. Você sabe qual que é a diferença? Eu vou falar para você a diferença entre ciúme e cuidado. Tá? Já compartilha com alguém, já compartilha com a pessoa que você acha que ela é ciumenta, que você considera fulano aqui, marido, filha, é ciumento. Eu vou explicar para você qual que é a diferença entre você, a pessoa que é ciumenta e a pessoa que tem cuidado. É muito simples, gente. A pessoa que tem ciúme, né, ou cuidado, todo mundo tem. Todo mundo tem cuidado. Porque cuidado é o seguinte, é você estar aqui e você vê o teu marido, a tua esposa, teu namorado conversando com uma outra pessoa e você chega lá e fala assim, oi, tudo bem? Quem que é a fulana lá que você estava conversando, que você estava rindo? Isso não é ciúme. Aí ele vai falar, não, isso dali é amiga do Zezinho, a namorada do Zezinho, esposa do rapaz que trabalha comigo. Não, ela trabalha lá na empresa, né? Só fui lá cumprimentar ela. Então, a pessoa explica para você, ela traz para você explicando o que é. Então, isso é cuidado, tá, gente? Diferente de ciúme, presta atenção para você entender. E você fazer uma autoanálise, se você tem ciúme ou se você tem cuidado. Porque tem muita gente que tem ciúme, mas também tem bastante gente que tem cuidado. Então, o cuidado ele é isso, você vê o teu parceiro, você vê teu companheiro conversando com alguém, você vê ele conversando com alguém, você pergunta para ele, oi fulano, quem que é aquela moça? Quem que é aquele rapaz? E ela explica para você, ó, fulano trabalha comigo, é esposa, é casada, é namorado do cara que joga bola comigo, então você está explicando para ela. E você entende, não, beleza, se é isso mesmo, show de bola. E aí a vida que segue, acabou ali, o assunto morreu. Por quê? Porque houve uma comunicação, tanto de quem está tendo o cuidado, quanto de quem está recebendo, né? Esse cuidado. Então, a pessoa explica, você entende, acabou. O ciúme.
O ciúme você não chega perguntando. O ciúme você não chega, oi, tudo bem? Quem que é fulano? Quem que é ciclano? Eu vi você conversando. Você não dá nem tempo. O ciúme, a pessoa não dá nem tempo para outra explicar. O ciúme não dá nem tempo para outra pessoa justificar. Como assim? Ela já chega falando, o que você está falando com essa mulher aí? O que você está de risadinha para ciclano? O que você está de risadinha para fulano? O que você está de risadinha para ela ali? Por que você está, qualquer coisinha já está mostrando os dentes? Isso é ciúme. Isso é exagerado. Claro, isoladamente falando assim, gente, você tem que entender o seguinte, que se já existe fatores determinantes que mostram que já houve uma traição, a pessoa, o que vai acontecer? É óbvio que ela vai se sentir insegura na relação. Então ela vai ter já uma certa reação um pouco mais agressiva, né? Ela já vai ter mais. Porém, né, quando ela tem o cuidado, ela ainda assim ela vai ouvir. Ela ainda assim vai buscar entender o que está acontecendo. Diferente da pessoa que tem ciúme. A pessoa que é exagerada, ela já vai chegar, aquilo ali vai tomar aquela emoção, vai tomar conta dela de um jeito que ela já vai chegar perdendo o controle. Isso quando já não chega agredindo, isso quando já não chega brigando, isso quando já não chega xingando. Então é interessante, é importante você entender o que acontece com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a pessoa que ela tem um bloqueio emocional, ela tem um... Bom dia, Fabiana. Ela tem uma dependência emocional, ela tem um trauma, normalmente ela não sabe. Só que esse tipo de comportamento, que é importante você começar a prestar atenção, você conhece alguém assim? Você já namorou alguém assim? Você já se envolveu com alguém assim? Tem algum familiar teu, tem algum amigo seu que é dependente emocional? Conta pra gente aqui qual sintoma que ele tem. Não precisa falar de você. Né? Mesmo que seja, você coloca assim, ó, tem um amigo que ele faz isso, tem um amigo que ele faz aquilo, ó, tive um namorado que ele agia dessa forma. Compartilha aqui, porque são sinais que muitas pessoas não conhecem. Não conhecem. E aí o que acontece? Ela vive muitas das vezes refém desse sentimento de dependência emocional sem perceber. E isso faz com que ela corroa o relacionamento dela. Acordei chorando um pouco hoje. Bom dia, Paloma, tudo bem? Então, são situações... Por que você acordou chorando hoje, Fabiana? São situações, gente, que a pessoa vivencia todos os dias, todo momento. E muitos não sabem. Não sabem. Quando não recebe o elogio, quando não recebe, ai, você tá linda, você tá bonita, ou você tá bonito, quando a mensagem não é respondida, quando o telefone não atende, o que acontece? A pessoa perde. Né? Olha aqui, ó, a Paloma falando. Quando a pessoa inventa traição e ainda fica com ciúmes de uma traição que não existe. Bom dia, Iracema. Aqui, achados incríveis. Relação com brigas, agressivo nas palavras, está querendo mudança. Ô, Paloma, seguinte, normalmente quando a pessoa ela começa a inventar, ela já passou do ciúme. Normalmente é uma pessoa que foi traída, então ela é insegura, ela é imatura, ela não tem segurança no relacionamento. O que acontece? Esse ciúme já se tornou exagerado. Isso é ciúme, não é cuidado, igual a gente está falando aqui. Né? E quando ela faz, isso é comum, tá? Numa pessoa que tem dependência emocional, ela começar a criar na cabeça dela coisas que não existem. Ela começar a ver coisas que não existem. Isso é normal. Tá bom? Vou corrigir aqui. Normalmente essa pessoa, ela tá ali gritando, e sair na realidade é um grito que ela tá dando, que a alma dela tá dando, pedindo ajuda, gente. Uma pessoa que tem dependência emocional, ela não tem prazer em ser dependente emocional. E como disse, muitas das vezes nem ela mesma sabe que ela tem. Nem ela mesma sabe. Então, aqui ó, são sinais, ó, que é um sinal clássico aqui que a Paloma colocou aqui, ó, inventa a traição, fica com ciúme de algo que não existe. Ela colocou aqui de uma traição que não existe, mas pode ser qualquer coisa. Ela fica com ciúme de coisas que não existem, como assim, não atendeu o telefone. Aonde você está? O que você está fazendo? Com quem que você está? Por que você está aí? Por que você não me atendeu?
Então são coisas que a pessoa vai inventando. Ela vai criando, inventando, ela vai criando, e isso para ela é real. Tanto é que ela fica brava, ela briga, ela xinga, ela se irrita, ela explode, ela perde a paciência, ela machuca, né? A relação com brigas. Agressivo nas palavras, está querendo mudança. Se está querendo mudança, isso é bom. Isso é bom porque a pessoa já entendeu que ela precisa mudar. Ela já entendeu que ela precisa, sabe, fazer algo, tomar uma atitude. Então, a partir do momento que a pessoa reconhece que ela precisa, reconhece que ela quer, algo muda, né? Mas você sabe, você que não ouviu ainda, a diferença de ciúme e cuidado? Comenta aqui pra mim, qual que é a diferença? Está um pouco triste, ô Fabiana? O que aconteceu, mulher? Iracema vive assim há 35 anos, mas vive assim que jeito? Você é a pessoa que é dependente emocional ou você conhece alguém, você é refém de alguém, você tem um relacionamento aí, você está casada, você está com alguém e essa pessoa te trata assim, ela te sufoca, sabe? Ela parece que está com a mão no pescoço constantemente, embora fisicamente não esteja. Me envolvi com uma pessoa, ele disse que eu fui um passatempo. Eu não sei seu nome, mas olha isso aqui, gente. Me envolvi com uma pessoa, é uma mulher que está falando, e ele disse que eu fui apenas um passatempo. Ou seja, você foi apenas usada, seria isso? Você que está gostando da live, já curte aí, já manda um coraçãozinho pra gente, dá aquele curtir ali, que aparece ali do ladinho, que isso valoriza demais o TikTok, ajuda a entregar para pessoas que estão precisando, que estão na mesma situação, tá, gente? Vamos lá. Paloma, muito cansativo, né? Imagino. Olha aí, ó. Foi. Se sentiu usado? Quanto tempo levou esse relacionamento? Bom dia, Lucinei Fernandes. Sentimento forte, atrações, mas ela se ausentou. Sentimos o poder enérgico e pensamos constante. Ó, falou ali de uma forma mais eloquente. O que você quer dizer com isso? Sentimos esse poder enérgico, né? Esse pensamento constante. O que você quis dizer com isso, Lucinei? Você que não segue a gente, já começa a seguir ali, ó. Ameaçava, só vivia ameaçando. Só vivia ameaçando. Achadinhas Incrível colocou que só ameaçava ao término, mas não conseguia terminar. Não conseguia falar, não quero mais, era isso que acontecia. A Paloma aqui, ó, para mim, isso não passa de joguinhos. E acabamos ficando do mesmo jeito. Posso dizer que sim, mas não é um jogo que você faz por querer, né? Não é um jogo que você faz assim, vou brincar com essa pessoa, vou brincar com os sentimentos dela. Não é isso que acontece, tá? O que acontece na realidade é o seguinte, a pessoa... Ela nem sabe que isso existe, muitas das vezes. E ela vai vivendo, só que porque ela está vivendo no automático, e tem um detalhe, tá, gente? Tem muita gente que ela é refém, ela é dependente emocional, e como disse, ela nem sabe que ela é, e ela vai vivendo no automático, porque para ela é cômodo, tá? Para ela é cômodo, porque é muito difícil mudar. Vamos ser bem francos, você que está aí hoje, você sairia do teu emprego para trocar de emprego e ir para uma área que você não conhece? Não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que tem coragem. E mudanças assim faz com que a pessoa, sabe, elas tenha medo mesmo. Então, às vezes, a pessoa que é dependente emocional, ela se acomodou numa situação ali que para ela tá tudo bom. E sabe qual que é o problema de você se acomodar? Eu vou dizer para você. O problema de uma pessoa acomodada é que ela, quando ela se acomoda, ela não se acomoda só na situação que ela tá ali, né? Ela não se acomoda só na situação que ela tá. Uma pessoa acomodada, ela se acomoda na vida física, ela se acomoda na vida emocional, ela se acomoda na vida espiritual, ou seja, as três principais áreas da vida dela, o que forma a essência dela, ela se acomodou, ela parou. E o fato dela se acomodar assim, dela parar assim, o que faz com ela? Faz com que a vida dela trave toda. E aí os resultados não vão chegar. Aí quando ela começar a olhar para a vida dela, o que vai começar a gerar? Muita frustração. Por quê? Porque ela se acomodou. Gente, se a tua vida está no automático, pelo amor de Deus, começa a mudar hoje isso. Se você não consegue mudar isso, se você já tentou e não conseguiu, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Porque uma vida no automático é uma vida com destino para o fracasso.
Uma vida acomodada é uma vida com destino para o fracasso. Entenda isso, por favor. Porque senão você vai sofrer, se já não está sofrendo. Vamos continuar aqui, ó. Lucinei, atração muito forte. Ah, entendi o que você quis dizer ali agora. Bom dia, Dina. Eu me sinto enganado por 3 anos. E ameaças de ir embora. Por que não foi? Quem que é a refém aí? É você ou é o seu parceiro, Dina? Quem que está sofrendo mais? Quem que tem ciúme? Quem que tem baixa autoestima? Gente, eu falei só 2 sinais aqui de pessoa que tem uma dependência emocional, tá? Eu já vou falar mais. Me sinto enganado. Ariane, bom dia. Eu não consigo me desprender do meu ex-marido. Já separou quanto tempo, Ariane? Paloma de novo. Mas nunca assume o erro. É normal? É. Sabe por que é normal? E ela não faz por querer, tá? E eu não tô defendendo ela aqui, tá, ô Paloma? Mas é como eu disse, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem essa dependência emocional. Então o erro para ela, na realidade, é cuidado. Ela tá fazendo, não, mas eu tô fazendo porque eu te amo. A justificativa dela é essa. Eu tô fazendo porque eu quero cuidar de você. Então ela nunca vai assumir o erro. Ela nunca vai assumir. Né? Iracema diz... Ele diz que não tem ciúme, isso é o que ele diz, mas o que acontece de verdade? O que acontece? Gente, curte a live aí, você que tá legal para você, compartilha com alguém, você que não segue, a gente já começa a seguir aí também. Vamos lá, achadinhos, ele vive mandando mensagem falando que vai mudar após término. Quantas vezes ele já falou isso? Quantas vezes você já acreditou? Quantas vezes você já voltou? Né? É difícil, gente. Entenda, quem tem dependência emocional é difícil tanto para quem tem, quanto para outra pessoa, tá? Quanto para outra pessoa, porque quem tem vive como se a vida dela fosse para agradar aquela pessoa que ela tem dependência emocional. Quando ela não recebe, ela se perde. O chão dela é tirado. Só que a outra pessoa do outro lado, ela se torna refém também. Por quê? Porque ela vive sufocada. Ela vive com medo, ela vive apreensiva, né? Nana, bom dia. Me envolvi com uma pessoa 20 anos mais velha, que eu já tinha traído a ex dele. Olha, eu não vou generalizar, tá? Mas qual que é a chance de acontecer também com você? Né? A pessoa mudou? Se ela mudou, beleza. Se ela mudou, tudo bem. Ela entendeu, às vezes foi um erro, foi um vacilo, o casamento dela estava frio lá. E ela, sabe, aí ela reconheceu, a pessoa não perdoou e hoje ela não vai fazer mais. Acontece? Acontece, são poucos casos, mas, né? Ariane, bom dia de novo, né? Sofro muito com isso, quero mudar e não consigo. Entre em contato comigo, vamos fazer uma avaliação, vou te ajudar. Tá bom? Isso não vou dizer para você que é fácil, mas quando a pessoa quer, 5 meses, Ariane, 5 meses, não foi só uma aventura, né? É um tempo. Kátia, bom dia. Fui negada por alguns meses, porém não aceito, ok? Eita. Fui negada por alguns meses, porém não aceito, ok? Esse ok aqui foi bem incisivo, hein? Ele teve para me oferecer. Nana, controlava todas as minhas redes sociais, é bem comum isso, tá, Nana? Roupas e até quem me mandava solicitação de amizade, esse aí é um sintoma muito clássico, tá? Controlador. Muito controlador. Moramos bem pertinho, mas ele afastou. Vejo que ele me puxa pelos pensamentos. Traduz isso para mim, Lucinei. Como que ele te puxa? Porque para mim você trouxe uma ideia, agora eu já mudei um pouco a minha ideia, tá? Minha perspectiva. Não estou fazendo um diagnóstico, nem muito menos uma avaliação sua aqui, tá, Lucinei? Mas é um fato curioso. Para fazer uma avaliação tinha que ser do pessoal ali. Mas é curioso, porque como que ele te puxa pelos pensamentos? Que energia que ele tem sobre você, ou que força que ele tem sobre você que ele te puxa? Quem que é o dependente aí? Enganada, né, Kátia? Porque, poxa, só passar tempo? Brincar? Não dá, né? Ninguém aceita isso. Obrigado aí para quem me enviou um presente, tá? Apareceu aqui. Elisângela, bom dia. Kátia, eu acredito muito. Agora
né, me posicionei. Aprendeu a se posicionar? Ô, Kátia, fala para mim, demorou para você aprender a se posicionar? Você aprendeu a se posicionar sozinha? Gente, quando a pessoa ela tem uma dependência emocional, é importante o seguinte, você se posicionar como a Kátia colocou aqui. Por que é importante você se posicionar? Se você é refém, se você está num relacionamento onde a pessoa é dependente, ela transferiu toda a energia, ela transferiu a razão de viver dela para você, e o que acontece? Ela faz de você assim, então a chance de você estar vivendo sufocado é muito grande. O que você tem que aprender a fazer? Precisa se terminar o relacionamento? Não, mas precisa se buscar ajuda, tá? Precisa se buscar ajuda. Como eu disse, normalmente a pessoa ela não sabe que tem. E ela vai viver assim. Na sexta-feira a gente estava fazendo uma live aqui, talvez a pessoa esteja até assistindo aí. E o que aconteceu? O sobrinho dela tá assim, se tornou dependente da namorada, pia novo, 18, 20 anos ali, primeira namoradinha, não deu certo o relacionamento, e quando eu digo primeira namoradinha, não estou menosprezando não, tá, gente? Mas o que aconteceu? A tia foi falar, ó, você tem que parar, você tem que mudar, a vida não é assim. O menino ficou bravo, parou de falar com todo mundo. Por quê? Porque ele não sabe, ele não acredita que ele está assim. Então, quando eu digo buscar ajuda, não é chegar e falar, ó, tá errado, você tem que fazer, porque isso aí só vai afastar mais a pessoa. Porque a Kátia falou que é importante você aprender a se posicionar, é essencial para você ter um relacionamento saudável. O que é se posicionar? É você estabelecer um limite. É você estabelecer um limite e falar, olha, até aqui beleza, daqui para lá não dá. Principalmente se você está num relacionamento que está começando agora. Se você está num namoro, se você está conhecendo alguém, você tem que aprender a se posicionar. Você tem que aprender a falar não. Por quê? Porque senão, um fator importante, tá? Ó, isso aqui é importante, gente. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Isso aqui é muito importante e pode salvar a tua vida, pode salvar teu relacionamento, tá? Isso serve para você que está começando, como para você que já tem um relacionamento estabilizado, meio que dependente, tá? O que acontece? Você que é refém de alguém que é dependente emocional, você tem que aprender a se posicionar. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o fulano me sufoca. Mas por que ele te sufoca? Porque você deixa. Porque você não aprendeu a se posicionar, porque você não estabeleceu um limite. Então, nós estamos falando aqui de quem tem dependência emocional, que vive um relacionamento muitas das vezes exaustivo, né? Ciúme exagerado, controlador, possessivo, monitoramento, falta de confiança, né? Mesmo sem motivos, como foi colocado aqui, cria coisas na cabeça, só que é você que tem que estabelecer um limite. É você que tem que estabelecer um limite. E você que está aqui, está acompanhando a live, está descobrindo que você tem uma dependência emocional de alguém, o que acontece? Entenda, gente. Quando essa pessoa querer se posicionar, respeite. Porque a base de um relacionamento é comunicação e respeito. Se não tiver comunicação e se não tiver respeito, cara, não tem relacionamento, isso em qualquer lugar. Nós estamos falando aqui da vida sentimental, mas isso aqui é para o trabalho, isso aqui é para a rua, isso aqui é para o trânsito, isso aqui é em todo lugar. Se você não tiver comunicação e respeito, você não consegue se relacionar com ninguém. Tá bom? Deixa eu continuar lendo os comentários, que tem um monte aqui, ó. Gente, só lembrando que normalmente as minhas lives são de 7h30, 7h20 ali, até as 8, no máximo 8h10 da manhã. São lives informativas, tá? Então, se você quer ser notificado, já começa a seguir. Se você deseja uma avaliação, entre em contato comigo. Se você se identificou com isso que a gente está falando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo que tem bastante gente aqui, eu tenho 23 mensagens, às vezes eu não consigo dar atenção a todas, tá? Mas se você quiser entrar em contato comigo, me chama aqui no direct. Eu vou, para todo mundo que me chamar no direct hoje, agora, nessa live, só para quem está aqui, eu vou liberar uma avaliação de 30 minutos gratuito. Você vai conversar comigo hoje ainda, tá? Hoje ainda, seja agora na parte da tarde, seja na parte da noite. Na parte da manhã eu não consigo, porque agora eu encerro aqui 8h10, porque eu tenho meus atendimentos para fazer e eu preciso cumprir com os horários com eles, tá, gente? Então, se você deseja, já chama aí, porque eu vou ler aqui o máximo de comentário que eu conseguir e vou te dar ideias, tá? Mas lembra disso, se posicionar. Respeito e comunicação. Independente se você está começando um relacionamento agora ou se você já tem um relacionamento há um tempo, o que acontece?
Você precisa... Anderson, mas se eu me posicionar agora, você vai ter que construir esse posicionamento, tá, gente? Se você já está num relacionamento há muito tempo e você não se posiciona, nunca se posicionou, então ele vai falar que você mudou. Aí você vai falar assim, poxa, mas tem gente que se ofende com essa palavra. Ah, você mudou, você mudou, você mudou. Mudei, mas mudei para melhor. Mudei porque eu quero viver com você e quero ser feliz com você, por isso que eu estou mudando. E você também precisa mudar. Então, às vezes, você dá um choque de realidade nessa pessoa, também ajuda você construir esse relacionamento saudável, tá, gente? Vamos lá. Dilcinete, bom dia, Dilcinete. Eu vivo um namoro à distância. Será que devo continuar? Depende. Qual que é a tua intenção em relação a isso? Eu não posso decidir por você. Tem pessoas que eu conheço que deu certo. A maioria das pessoas que eu conheço não deu certo. Mas tem pessoas que eu conheço que dá certo. Já curte aí, gente, já compartilha, já segue a gente aí, tá? Manda um coraçãozinho aí, você que tá gostando. Ariane, fiquei casada por 15 anos, parece que não sei andar só. Ariane. Sentir falta é normal, tá, Ariane? Sentir falta é normal. Mas também não viver sem não é, tá? Bora lá. Rita, tô há 4 meses com uma pessoa, mas ele tem uma fama no passado de ser bem infiel, sou insegura. A chance disso dar errado é muito grande, tá, Rita? Por quê? Porque já tem o histórico, já tem a tua insegurança, né? Era importante você ter uma conversa com ele muito transparente e traçar alguns objetivos, tá? Por exemplo, coisas que vai trazer a você segurança, coisas que vai fazer com que você fique com ele e ele te traga essa segurança também, porque você vai precisar, porque senão o ciúme pode destruir. E quando eu digo pode destruir, seja com essa pessoa que tem o histórico de infiel ou não, tá? Outras pessoas interferiram e fez com que ele se afastasse, com que ela se afastasse. Isso é comum também, tá, Lucinei? As pessoas se metem e quando o relacionamento, gente, já diz, né, é vocês dois. Casamento é um casal, tá? Casamento é um casal. Então, pessoas de fora não podem ficar se metendo. Até mesmo, eu falo para as pessoas que têm os atendimentos comigo, quando ela tem alguma questão relacionada a casamento, eu sempre dou o pó e o contra, né? Isso aqui é bom, mas isso aqui pode gerar isso de consequência. O que você quer? Né? Por quê? Porque quem vai decidir é ela, quem vai escolher é ela. O tipo de casamento que eu tenho, às vezes, não serve para você. Às vezes o que você tem não serve. Então, é você que tem que construir, tá? Pessoas de fora se metendo, vai dar problema. Ruivinha, bom dia. Meu ex-marido quis me privar de tudo. E eu me privei dele. Fui viver uma vida... Gente, tóxica não dá, né? É verdade. Viver desse jeito, privado, um cárcere ali, sem algemas, muitas das vezes, é pior do que com algemas, tá? Fez bem, fez bem. Lari, bom dia. Peguei meu marido no site Fatal Model. Pediu perdão, disse que não ia fazer mais. Porém, não é a primeira vez. Isso aqui serve aquilo que eu falei ali para a pessoa que tem insegurança, tá, Lari? É importante você ter ali uma questão de transparência com ele, se posicionar, tá? Se posicionar e estabelecer alguns limites. Isso é bom, isso é saudável pro relacionamento, tá? Porque é assim, gente, quando eu digo estabelecer limites, é se posicionar, regras que vai fazer com que você e ele viva bem, tá? Porque você já é inseguro, aí você vê teu marido conversando com um monte de mulher. O que isso vai despertar em você? Mais insegurança. Então, amor, por favor, evita, risadinha, seja mais sério e tal. Mas ele é brincalhão, é o meu jeito. Poxa, mas então, por mim, vamos construir um relacionamento diferente? Então, acho que é interessante esse tipo de conversa aberta, tá? Vou tentar ler todo mundo aqui, tá, gente? Tenho quase 40 mensagens aqui para ler. Ele tá namorando e vem me procurar, acabo cedendo. Aí é você que tem que aprender a se posicionar. Essa dependência que você tem dele, Ariane, só vai fazer você sofrer. Por quê? Porque ele tá com outra pessoa, ele tá traindo a outra pessoa, você tá sendo a outra e você não tá se valorizando. Me desculpa, mas aí, se ele começar a tratar você como o lixo, é porque você tá permitindo. Desculpa a minha sinceridade, mas são situações que acontecem.
E é você que permite, é você que fala não. Então não corta isso hoje já, tá? Se valoriza. Você tem um valor extraordinário. Bom dia, me ajuda, te ajudo, manda mensagem para mim, vamos conversar depois ali. Tá? Tô sofrendo com o meu relacionamento, te ajudo sim. Ruivinha, meu ex quis me privar. Ah, isso eu já li, né? Isso acontece demais. Vamos lá, bom dia, Diana, Dayana. Bom dia, bom dia. Obrigado por você que começou a seguir, obrigado por você que deu coraçãozinho aí na live, obrigado por você que mandou mensagem, tá, gente? Judite começou a seguir. Lia, como não ficar pensando? Seu cérebro, ele aprende com aquilo que você faz, tá? Então, não tem como você impedir o pensamento. O que você pode fazer, Lia, é não ficar alimentando esse tipo de pensamento. Você tem aí 20, 30 milhões de pensamentos, 100 milhões de pensamentos por dia, varia do que você faz, da tua criatividade, mas qual o pensamento você vai alimentar? Se tem tanta coisa que você pode fazer, você pode alimentar o pensamento da escola, do trabalho, da faculdade, não precisa ficar alimentando esse pensamento que corrói você, tá? Flor do Campo, eu desliguei meu marido do celular porque hoje as pessoas só conversam pelo celular. Entendi. Acontece muito isso aí, hein? Acontece gente dentro de casa tão distante. Bom dia, Cleusi. Isso está distanciando demais o ser humano. As pessoas não se conectam mais. Isso é verdade, tá? Silvia, bom dia. 38 anos de casado, sou divorciada faz 3 meses. Conheci a pessoa nova, mas é casado. E ele quer. Manda ele casar com a esposa dele. Manda ele cuidar do casamento dele. Se ele não está cuidando do casamento dele, você acha que ele vai cuidar de você, Silvia? Me perdoe, né? Me poupe, Silvia. Pelo amor de Deus, né? Oxi. Gente, seja franco. Silvia, não tô batendo em você não, tá? Nem te expondo aqui. Mas, gente, se valoriza, cara. Se valoriza. Meu Deus. Cláudia, concordo plenamente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, bom dia. Uma vida tóxica é como um passarinho preso. Ou até pior, né? Porque a gente vai muito mais longe que um passarinho, né? Bom dia, Elisete. Bom dia, bom dia, bom dia. Porque algumas pessoas têm medo de namorar. Ele te ataca e tem algum trauma? Sim, Fran. Tem sim. Tem trauma sim, tá? Bora lá, vamos continuar lendo aqui. Silvia, bom dia, Lê. Minha mensagem está fazendo um grande favor, verdade. Cris, bom dia. Descobri que ela passava Pix, valores altos, para uma novinha. Mas por que era esses Pix? Era o pagamento do quê? Do que eram esses pagamentos? Tudo bem, bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui, ó. Na minha opinião, a Ruivinha falando, gente, na minha opinião, a mulher tem que ter amor próprio, concordo. Não só a mulher, o homem também, tá? Todo mundo precisa ter amor próprio. E não ser opção nem brinquedo para ninguém, tá, gente? Porque ela colocou homem aqui na mensagem dela, até sou um pouquinho, né, militante ali, Ruivinha. Mas, assim, entenda, gente, porque às vezes nós estamos falando aqui de relacionamento, o assunto fugiu para o relacionamento, mas a dependência emocional, ela vai além do relacionamento, tá? Ela vai além de um namoro, um casamento. Às vezes é de um familiar, às vezes é de um pai, de uma mãe, né? Às vezes de um familiar que já até morreu. Então, a questão não é nem ser brinquedo por alguém, porque, como disse, a pessoa que ela tem essa dependência, tudo que ela faz, ela nem sabe que ela tem. Às vezes você está aqui, você está descobrindo que você é dependente emocional agora. Você está descobrindo nesse momento. E aí o que está acontecendo? Você machucou quanto o seu parceiro? Sem saber. Né? Então é preciso reconstruir ou construir um relacionamento saudável. Gente, é muita mensagem. Eu tinha quase 50 mensagens agora mesmo. Já consegui ler a maioria aqui, ó. 1 ano e 7 meses morando junto com ele e me traiu. Com a ex dele. Eita, essa almarada que não consegue se resolver, hein, gente? Pelo amor de Deus. E pelo que sei, traiu a ex, a outra também. Todo mundo, o cara tá... E aí, eu pergunto pra você. Esse 1 ano e 7 meses, Janaína, vai ser mais quanto tempo? Fica aí o ponto de interrogação, tá? Se valoriza, mulher.
Bom dia, Rosângela. Acha que ele pode mudar? O que você acha, Jana? Você tá fazendo essa pergunta pra mim. Você 1 ano e 7 meses namorando com o cara. Ele traiu você com a ex, ele já traiu a ex dele, ele já traiu a outra. Você acha que ele pode mudar? Eu vou responder pra você. Mudar, todo mundo pode. Ele quer mudar? É outra história. Tá? Mudar todo mundo pode. Gente, entenda. Não cola um carimbo na pessoa, não rotula ninguém. Entendeu? Tanto é que nos meus diagnósticos, nas minhas avaliações, inclusive eu vou colocar o link aqui para você que quer, né? Eu não rotulo ninguém. Por quê? Porque as pessoas tendem a pegar aquilo ali e fazer de muleta. Não, eu faço isso por causa disso. Se você é dependente emocional, entenda o seguinte, isso não é bonito, isso está destruindo você, vai fazer você ser infeliz, vai sufocar o teu parceiro. Então, não faça isso de rótulo, não justifique os seus erros por conta de um laudo que você recebeu, de um sintoma que você tem. Busque mudar isso, né? Vamos lá, Fran. Ele faz isso porque não quer enfrentar o seu próprio medo. Ele tem um comportamento de narcisista, bem provável. Homens infiéis não amam mulher. Normalmente uma pessoa, quando ela é infiel, Elides, a pessoa não ama nem ela, né? Não é nem a questão de amar o próximo, ela não ama nem a si. Bom dia. 3 semanas que meu marido foi embora. 8 anos, tô mal. Tá triste, né? É normal você sentir falta. Agora, por que ele foi mal? Foi embora? É um livramento? Foi falta de comunicação? Foi falta de vocês saberem estruturar teu relacionamento? Foram imaturos ou porque foi preciso mesmo? São coisas que você tem que colocar na ponta do lápis, tá? A ruivinha, sim, mas isso é em geral. Serve para ambas as partes. Desculpa a expressão. Não, eu tô falando porque o meu papel aqui, ô Ruivinha, é ler justamente essas entrelinhas. Quando eu faço uma avaliação, eu percebo logo esses pontos que as pessoas não percebem, entendeu? Isso mostra provavelmente que você já teve ali uma situação, você já sofreu, e muitas das vezes é justificável isso. Mas eu pontuei por quê? Porque se você alimentar isso, pode virar um trauma, pode virar uma dependência, pode virar um bloqueio, e quem vai sofrer é você, tá bom? É só um sinalzinho de alerta ali, mas tá tudo bem, tá? Não fica bravo não. Obrigado aqui o Carlos. Silvia, bom dia. 3 semanas, seja ali. E de novo aqui, Cláudia, concordo com o amor próprio. Homens e mulheres, crianças, idosos. Isso mesmo, que bom. Lealdade e respeito. Ele diz, homens infiéis, não vale a pena. Faz sentido. Cláudia, atenção, amor próprio. Isso é verdade. Silvia, bom dia. Aqui eu já li a da Silvia, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Significado homem. Ô, Cláudia, não faz assim, Cláudia. Não faz desse jeito. Eu sou homem, Cláudio. Sou homem. Eu nunca traí minha esposa. Eu tenho 19 anos que eu tô com a minha esposa. Foram 5 de namoro. E eu nunca traí ela. Nunca traí ela. E nunca passou pela minha cabeça, porque isso é caráter também. Entendeu? Keila, fui abandonada por um tempo por minha mãe. E meu pai nunca foi um pai de verdade. Tem dependência deles, Keila? Provavelmente sim, né? Silvia, bom dia. O da Silvia tá aparecendo aqui de cada 5 comentários. Gente, 8 e 8. Eu não vou conseguir ler todos, eu tenho ainda aqui 15, 20 comentários para ler, tá? Tem aqui a Deidina. 7 meses separado e ainda não consegui me desligar. Tem que cuidar, porque precisa, tá? Precisa se desligar. Precisa mesmo. Então, o que acontece? Se você, como eu falei aqui, ó, hoje à tarde eu tenho um tempo livre e eu tô liberando aqui para você que está na live, para você que já é seguidor. Eu vou até colocar aqui o link. Se você deseja falar comigo, se você deseja uma avaliação, eu vou liberar 30 minutos do meu tempo hoje para atender você. Tá bom? Eu não consigo atender todo mundo hoje, não tem problema. Mas hoje, no período da tarde ali, eu vou chamar você, vou te mandar uma mensagem, fica atenta no teu TikTok que eu vou mandar uma mensagem para você e vou marcar uma avaliação com você que chamou aqui, tá bom? E a gente vai fazer uma avaliação para a gente ver melhor o teu caso, se precisa, se não precisa, se você quer, se você não quer, porque é importante você querer, tá bom? Me desculpe pelos comentários ali que eu não consegui ler todos, tá? Mas vou terminar o daquele aqui, ó.
Quando um homem muda um pouco, diz que ama, mas qualquer coisa ele termina. Insegurança, imaturidade, tá? Homem de caráter. Obrigado, Fran. Muito obrigado. Eliane, meu ex casou com 3 meses de separação. Eu postei foto com outro. Ele excluiu do Zap. Eita. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Ruivinha. Gente, todo dia, 7h20 ali, eu vou estar aqui com vocês. Na sexta-feira eu consigo fazer um pouco mais, tá? Mas durante a semana, de segunda a quinta, eu não consigo. Então, se você quer participar, se você quer estar por dentro, você pode seguir a gente vai estar ali postando vídeos constantemente que vai ajudar você, que vai ensinar você a treinar seu cérebro, para você crescer, para você desenvolver, para você ter um relacionamento saudável. Mas não esquece daquela dica, tá? Não esquece da dica. Aprenda a se posicionar. Se posicione, construa um relacionamento saudável, construa um relacionamento estruturado. Não se acomode. A acomodação é você colocar a tua vida no piloto automático e fazer com que ela... Eliane, responde minha pergunta aí, por favor. Cadê tua pergunta? Fiz certo, deixa eu achar. Meu ex... Vou responder, tá, Eliane? Você perguntou ali, vou responder. Meu ex casou com 3 meses de separação. Eu postei foto com outro e ele me excluiu do Zap. Por que você fez isso? A pergunta é, por que você postou foto com outro? Me diga. Você queria chamar a atenção dele? Você conseguiu? Me troco pela família dele. E drogas, Silvia. Quando envolve esse tipo de vício de drogas é bem mais delicado, tá? Porque já há uma reação química que acontece na mente da pessoa. Você quis chamar a atenção dele? Você postou a foto por quê? Para fazer ciúme? Eu não vou dizer para você que você fez errado, mas por que você separou? Foi ele que separou? Foi você? Por que não deu mais certo? São perguntas que você tem que fazer, Silvia. Silvia? Eliane, são perguntas que você tem que fazer para ver. Porque são coisas que acontecem normalmente que você faz gritando para a pessoa voltar. Mas você já separou por quê? Entendeu? Um relacionamento, gente, não se constrói com uma pessoa só, tá? Um relacionamento não se constrói só com um. Normalmente, olha lá, bebia muito, mas ainda amo ele. Então, ao invés de separar lá atrás, não estou falando para você voltar, tá? Mas não era melhor buscar ajuda? Porque tem muita gente... Quantos anos você está com ele, Eliane? Você deve ter aí uns 40 anos, 30, 40 anos aí. Talvez um pouco mais ou menos. Mas enfim, quantos anos você está com ele? Ele se casou com outra por quê? Porque ele precisa de alguém, ele foi lá. Nem ele sabe que ele está assim tão debilitado muitas das vezes. E eu não estou aqui defendendo ele, gente. Entenda, por favor. Mas o que eu quero dizer para você é que tem muitos relacionamentos de vocês não precisam terminar. Vocês precisam melhorar ele. Vocês precisam cuidar dele. Vocês precisam, 37 anos, é nova. Então, tem muitos relacionamentos, vocês não precisam terminar. Você está aí 20 anos com uma pessoa, poxa, você conhece todos os defeitos dela. Não é melhor você pegar aquilo que você não está feliz, aquilo que ela não está feliz, e vocês se alinharem, vocês se ajudar? Ah, já tentei, não consigo. Busca ajuda. Busca ajuda, cara. É pai dos seus filhos, é mãe dos seus filhos, sabe? Às vezes só precisa de ajuste. Às vezes você está aí, eu estou te dando alguns detalhes aqui, você está achando que você tem uma dependência e só precisa de ajuste, pode-se mudar isso. Ele não queria mudar. Ô Eliane, eu tive uma situação muito parecida, meu pai era assim, entendeu? Meu pai era desse jeito, ele não queria também. Então às vezes é saudável também, entendeu? Ruivinha, a gente não se entendia, separamos com maturidade, sem brigas e cada um seguiu sua vida. Se você está bem com isso, Ruivinha, parabéns. Fico feliz porque a maioria das pessoas não tem essa compreensão, tá? A maioria das pessoas não tem essa maturidade de entender isso, tá bom? Gente, então vamos lá. Você que ainda não me segue, começa a me seguir. Curte a live, tá bom? Segue a gente aí, manda aí o seu coraçãozinho. Se você deseja entrar em contato comigo, vou pôr aqui pela última vez para você agendar aqui sua avaliação, tá bom? E detalhe, amanhã eu tô de volta. Tá? Amanhã eu tô de volta, vou ler seus comentários, vou ler tudo. Desculpa não conseguir ler, porque também eu tenho que dar atenção lá pro pessoal. Tá bom? Um forte abraço,
Deus abençoe. Ruivinha, estou bem. Isso mesmo, que bom, que bom. Não devo insistir de novo. Cuida de mim. Isso mesmo, vai cuidar de você. Um abraço. Obrigado, Ruivinha. Obrigado, Eliane. Obrigado a todo mundo que estava aí. Desculpa terminar assim, mas é que o horário aqui é esticado também. Até amanhã, gente.